Confissão é um momento essencial para nós, é um privilégio podermos confessar a Deus os nossos pecados e ter a certeza de que Ele nos lava, nos purifica, nos redime, nos concede o seu perdão, a sua graça. Ai de nós se tivéssemos que carregar continuamente o peso da culpa pelos nossos pecados. Isso nos esmagaria certamente e traria para nós o distanciamento de Deus e a impossibilidade de estarmos em comunhão com Ele. Por isso temos que nos alegrar pelo privilégio da confissão, pois é aí que nós podemos ter os nossos pecados purificados, o Senhor nos lava, nos limpa, nos coloca de pé novamente e nos dá novamente a possibilidade de entrarmos em comunhão com Ele e também uns com os outros. Então vamos agora fazer a nossa confissão particular, pessoal, Convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus numa voz silente. Apenas Deus precisa ouvir a sua confissão. Nós não precisamos ouvir a confissão uns dos outros. Então, vamos falar com Deus agora. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. Santo Deus e Pai,
Graças te damos pelo benefício da confissão. Obrigado porque nessa hora nós podemos chegar aos pés da cruz e depositar aí o fardo, Senhor, da culpa que carregamos todas as vezes que nós erramos o alvo, todas as vezes que nós fazemos aquilo, Senhor, que não te glorifica, aquilo que nos envergonha, Senhor, na tua presença e que nos faz sentir, ó Deus, totalmente inapropriados, ó Deus, diante de ti, incapazes de receber a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, quando na verdade, Senhor, o Senhor nunca retira de sobre nós o teu amor e jamais afasta de nós a tua misericórdia, mas a culpa, Senhor, nos acusa, ela nos condena na nossa consciência e nos leva com isso a nos afastarmos de ti, porque temos medo da punição. Então, Senhor, nesta manhã te agradecemos pela alegria de podermos colocar esse fardo pesado aos pés da cruz e te pedir, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Cristo, filho amado do Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Fortalece o homem interior, Senhor, e faz calar a voz da nossa velha natureza. Amém. Essa voz que muitas vezes é poderosa e nos arrasta para longe da tua vontade. Ó Deus, para que nós cumpramos assim as vaidades dos nossos corações. Mas te damos graças porque o Senhor é um Deus perdoador. E a tua palavra nos diz que aquele, Senhor, que nega que é um pecador, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ó Deus, ela também nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito seja o teu nome. Obrigado pelo perdão concedido a nós. Perdoa-nos, Senhor, por todo o mal que nós praticamos, e não só isso, mas também pelo mal, ó Deus, que praticamos quando deixamos de fazer o bem. Então, capacita-nos, ó Deus, dá-nos um coração generoso, um coração compassivo, um coração, ó Deus, misericordioso, assim como é o teu coração, Pai amado, para que a nossa grande ambição na vida seja sempre fazer o bem. Ó Deus, expressar o amor de Cristo em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora nos preparar para receber, então, os elementos da ceia, não é? Já estamos com a nossa confissão, nosso coração está limpo diante do Senhor, nossa mente está em paz. Então agora nós vamos receber os elementos. Eu quero chamar Roberto, por favor, ajude-nos aqui com a distribuição dos elementos. Quero chamar o Campos também, porque hoje a gente tem bastante gente, né? Então temos duas bandejas? Só tem uma? Já tem uma lá. Ah, tá. Ok. Então vamos distribuir os elementos, e à medida que você for apanhando, eu peço que você fique de pé no seu lugar, e ao final nós vamos todos participar juntos, ok? Desse momento especial na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e a
assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Glória a ti, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, esse momento é um momento ímpar. Sempre que nós nos reunimos nesse momento de celebração da ceia, nunca esse evento se repete. Cada vez que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, é um momento singular. O que Deus faz aqui hoje não fará na nossa próxima reunião. Que Ele tem operado em nossas vidas nessa oportunidade não vai se repetir em nenhum outro momento. Porque Deus é sempre novo, Ele sempre renova a sua bênção, a sua forma de manifestar o seu poder, a sua graça, de revelar o seu amor, a sua presença em nossas vidas. E agora estamos aqui neste momento singular. E a celebração da ceia tem esse efeito especial nas nossas vidas, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto pessoal, porque Cristo morreu por todos aqueles a quem Ele veio salvar, por todos aqueles que são chamados por Ele. Por isso todos nós devemos exaltar e glorificar juntos a dignidade, o poder, a glória e a honra do nome de Cristo sempre. Mas também temos um compromisso pessoal, porque Ele não veio morrer por uma massa de gente, Ele veio morrer por uma igreja, mas ao mesmo tempo Ele veio morrer por cada indivíduo que compõe essa igreja. Ele nos conhece pelo nome, independente do nosso nome ser o mesmo nome, Ele conhece a nossa pessoa, o nosso ser, Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas carências, bem como as virtudes e as potencialidades que Ele colocou em nós. Ele nos conhece de modo muito pessoal. Então, com as suas próprias palavras, agradeça ao Senhor pela obra que Ele fez na sua vida. Como indivíduo, como pessoa, você sabe o que Cristo tem feito por você, então agradeça ao Senhor, dê graças a Ele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua obra em minha vida, Jesus.
ter me tirado das trevas, Senhor, me levado para o reino do Filho do Teu amor. Bendito seja o Teu nome, Pai, pela Tua grande obra. Exaltado seja o Teu nome santo, Senhor. Glória a Ti por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em mim, Pai amado. Graças Te dou, meu Deus. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Jesus. Te bendizemos, Te adoramos, Te glorificamos, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o Senhor Jesus está ali reunido com seus discípulos para celebrar a ceia como um evento de despedida que ele estava preparando com os seus discípulos. Então diz que chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos consagrar os elementos da ceia. Senhor nosso Deus e Pai, graças Te damos pelo privilégio de podermos nesse momento estar aqui em comunhão com o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta hora tão preciosa para nós, quando nós viemos aqui para renovar o nosso compromisso, ó Deus, de aliança contigo e também de uns com os outros, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pelo seu corpo moído na cruz para a remissão dos nossos pecados. Pois, ó Deus, ali naqueles cravos, nos espinhos, na lança romana que vazou o lado de nosso Senhor, ó Deus, em cada uma dessas feridas, ali Ele estava trazendo saúde e vida para nós, Senhor. Pois a Tua palavra diz que nós temos já, Senhor, estabelecido um dia em que toda doença será definitivamente, ó Deus, erradicada da história, da vida daqueles que estão em Cristo. Não haverá mais dor, nem sofrimento, nem choro, nem tristeza, Senhor, porque todas as dores terão passado, todas as aflições terão sido extintas e a própria morte terá sido derrotada definitivamente, Senhor, pois todos serão vivificados em Cristo e aqueles que morreram no Senhor serão chamados de volta à vida eterna na presença bendita do Senhor. Obrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, pois cada gota deste sangue derramado ali na cruz trouxe, Senhor, o perdão e a remissão dos pecados para todo aquele que crê, Senhor. Este sangue que nos abriu um caminho novo e vivo, ó Senhor, até o Santo dos Santos na Tua presença, além do véu onde nós podemos adorar, tendo plena comunhão com o Senhor, na presença de anjos, arcanjos, querubins e serafins, nós cantamos louvores e adoramos o Teu santo nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por este santo privilégio que o Senhor nos concede. E agora nós estamos aqui para rememorar, ó Deus, estas grandes conquistas de Cristo para nós e por nós. E essa liberdade é o que nos permite agora estarmos em Tua presença para celebrar este momento. Graças Te damos, Senhor, e abençoamos o pão e abençoamos o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Você pode tirar aí o lacre do pão. Glória a Deus.
Ok, já podemos todos participar do pão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se você já terminou, pode tirar o lacre do cálice também. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ok? Podemos todos participar do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Ti, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, pois Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Não se sente ainda.
pode se sentar. Vamos aproveitar enquanto a gente pode se abraçar, porque nunca sabemos, né, quando é que nós vamos todos ter que ficar de mordaça novamente e impedidos de nos aproximarmos ou de nos reunirmos. Então vamos aproveitar sempre a oportunidade que nós tivermos. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o 34. 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Antes de nós fazermos a leitura, deixa eu fazer uma pergunta para você. Já ouviu a expressão xepa? Quem conhece essa expressão xepa? Os que são jovens há mais tempo conhecem, né? Assim como eu, bastante tempo. Esse termo xepa foi um termo que, em princípio, era usado no exército, né? Para falar da comida do exército. Porque a comida do exército, teoricamente, seria feita com o resto de comida que sobrava na feira e tal. Mas eu não sei se isso é verdade, eu acho que não é verdade não. Mas enfim, então a comida que era servida no exército era chamada de xepa. E esse termo depois pegou para tudo que era sobra e, né, o resto de coisas. E as pessoas também que usufruíam de alguma coisa que sobrava eram chamados de xepa também, né? Então, eu me lembro que lá na minha rua tinha uma senhora que tinha esse apelido, Dona Xepa. E normalmente esse termo estava ligado às pessoas de menos poder aquisitivo, né? Que iam lá para o final da feira, depois que a feira estava quase acabando, o horário da feira, então as pessoas iam lá para comprar mais barato o que sobrava, porque o feirante ele não podia jogar, não tinha como ele jogar fora, ele não queria jogar fora e não tinha como ele guardar o que sobrava porque estragava, eram coisas perecíveis. A hora da xepa, Então, olha, temos aí uma xepeira em nosso meio. Já temos um testemunho vivo aí, olha, Maria. Então, essas pessoas que iam para o final da feira para fazer a xepa, elas iam porque elas já se entendiam como pessoas que eram alijadas, elas eram separadas, elas eram impedidas de usufruir do melhor. E elas já se acostumaram com essa situação porque não tinham o que fazer e tinham que viver, cada um tinha que sobreviver da melhor maneira, então elas acabavam incorporando essa realidade e até levando na brincadeira, não é? Mas o propósito de Deus jamais foi esse para o ser humano. O propósito de Deus para o ser humano sempre foi de que houvesse partilha, de que houvesse igualdade, de que houvesse condições de que todos usufruíssem dos bens da criação de modo igualitário, não é? Mas desde que o pecado entrou no mundo, isso se tornou impossível, porque os homens começaram a desenvolver o hábito de juntar riquezas. Você sabe que onde você represa um rio, né, lá embaixo vai faltar água para muita gente, né? Então, isso é o que acabou acontecendo na história humana.
E essa falta de igualdade, essa falta essa falta do sentido de comunidade, de vida comunitária, né, de vida coparticipativa, solidária, é de fato uma das razões pelas quais o ser humano sofre mais, né? Porque é difícil você ver a família ao lado ali, usufruindo do bom e do melhor, e você vivendo à margem da sociedade, né, passando ali uma privação, né, como a gente costuma falar, até em termos de brincadeira, vendendo o almoço para comprar a janta. E isso tudo está relacionado com o que Paulo trata aqui nesse capítulo 11, a partir do verso 17, com o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E ele vai falar a respeito disso aqui, né, a partir do verso 17. E eu queria só contextualizar historicamente, né, trazer para mais perto de nós o texto para a gente poder já desenvolver uma certa familiaridade com ele desde a nossa primeira leitura. Então, a partir do verso 17, diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Por que ele está dizendo que nisso que ele prescreve agora não pode elogiar os coríntios? Porque lá no início do capítulo 11, no verso 2, ele faz um elogio. Ele diz: olha, eu elogio vocês porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Agora, no verso 17, ele diz: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Ou seja, antes eu elogiei porque vocês têm méritos, vocês têm virtudes, mas existe um problema sério acontecendo na igreja e por isso eu não posso elogiar vocês em relação a essa questão que eu vou abordar agora. Então ele diz: porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, perdão. Não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então aqui ele apresentou o argumento. Por que ele não pode elogiar? Ele está dizendo por quê. E em seguida ele mostra o que deve ser compreendido em relação à Santa Ceia, a celebração da ceia em comunidade. Então ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém. Vamos orar?
Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a simples leitura da tua palavra já representa para nós uma grande bênção, um privilégio extraordinário de podermos ter liberdade de culto ainda em nossa nação, de podermos prestar culto ao Senhor e lermos a tua palavra em nossa própria língua materna. Obrigado, Senhor, por este privilégio santo que o Senhor nos concede, por não nos deixar na escuridão, nas trevas, na ignorância em relação à tua palavra, em relação ao teu ser que a tua palavra revela. E agora, Senhor, te pedimos, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos, apesar da minha fraqueza, das minhas limitações, e fala, Senhor, a todos nós através da tua palavra, enriquecendo o nosso conhecimento do Senhor, não somente acerca de ti, Senhor, mas um conhecimento contigo, na tua presença, estando diante de ti, na santa comunhão revelada através da tua palavra nessa manhã. Nós te pedimos, ajuda-nos a entender aquilo que a Bíblia diz e permita que nós possamos guardar no coração o que aprendermos, Senhor, aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Paulo está fazendo críticas, então, à forma incoerente como os irmãos de Corinto celebram a ceia. Existe ali uma ofensa, na verdade, existe uma dupla ofensa. Em primeiro lugar, essa ofensa é dirigida aos próprios irmãos que têm pouco ou nada têm, pelos irmãos que têm mais poder aquisitivo, que têm uma vida mais suprida, não é? Então, são aquelas pessoas que levavam as coisas boas para a celebração que era feita ali. A intenção de Paulo é exortar os coríntios em relação a esses abusos cometidos, não é, durante as refeições comunais, e nessas refeições comunais também ocorria a celebração da ceia do Senhor. Então ele está tratando dos dois assuntos ao mesmo tempo, né? E o parágrafo aqui que nós vamos observar, né, na nossa leitura, ele vai destacar pelo menos 3 palavras que vão se repetir constantemente aqui, né? Reunir-se, comer e também a palavra divisão. São palavras-chave para o entendimento desse texto. Os irmãos, eles estão se reunindo para comerem juntos, mas ao invés de verem nisso uma oportunidade para estreitar os laços de amizade, de companheirismo, de solidariedade, de união, ironicamente, eles estão usando esse momento para produzir divisão entre si. Uma divisão de classes dentro da igreja. Será que pode haver algo mais controverso, algo mais incoerente do que uma divisão de classes dentro da igreja? Afinal, a igreja é um lugar onde nós nos chamamos de irmãos. Se somos irmãos, então não podemos estar divididos, né? Não somente em relação à classe social, mas em relação a qualquer coisa. É por isso que na igreja, na verdade, não existe doutor, não existe Vossa Excelência, não existe qualquer título de honorabilidade ou qualquer título de nobreza na igreja perde o seu sentido. Isso não quer dizer que a gente não vá reconhecer, né, o mérito daqueles que tiveram a condição de estudar, tiveram também a disposição, o empenho de estudar, com certeza, né, o esforço, tudo isso deve ser valorizado, sim, mas esses títulos, esses diplomas, essas coisas que são muito importantes para os homens, diante de Deus tudo isso se perde. Porque diante de Deus todos nós somos apenas miseráveis pecadores, escondidos à sombra da cruz de Cristo e nada mais. Independente do que nós tenhamos, do que nós sejamos, do que nós venhamos a ter ou venhamos a ser, é isso que nós somos, todos, sem distinção. Então, eles estavam ali fazendo algo totalmente incoerente, não é? Porque estavam se separando, né? Quando alguns que se adiantavam para comer o melhor que levavam para a ceia, enquanto os outros mais pobres, que não podiam levar nada, ficavam sem comer. E Paulo considera isso uma ofensa,
Não é? Uma ofensa, em primeiro lugar, como falamos, aos próprios irmãos, mas também uma ofensa a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E quando nós ofendemos a igreja, nós ofendemos a Cristo. Quando nós ofendemos uns aos outros, nós ofendemos a Cristo. É o próprio Cristo quem disse isso. Ele disse: olha, aqueles que maltratarem um dos meus menores discípulos, dos meus pequeninos, aqueles que fizerem tropeçar um dos meus menores discípulos, seria melhor que amarrassem uma pedra de moinho ao pescoço e se atirassem no mar. Isso quer dizer que Jesus tem compromisso com a sua igreja, ele tem compromisso com os seus filhos, com aqueles que são seus. Ele não trata conosco como um exército, não é, que manipulável, que pode estar ali a fim de cumprir a sua vontade, as suas vaidades, porque não há vaidade no coração de Cristo. Ele lida conosco como seus irmãos, não é? É isso que o autor aos Hebreus também vai nos mostrar, que ele trata conosco também como seus irmãos. Embora nós não tenhamos a mesma relação de filhos com Deus que Jesus tem, porque a relação de Jesus com Deus na filiação é única, ele é o único filho gerado na eternidade pelo Pai. Mas nós somos adotivos, né? E como filhos adotivos, nós somos recebidos sem distinção. Recebemos os privilégios, as alegrias, os direitos, mas também temos os deveres. Não é? Então Paulo considera isso uma vergonha para a igreja, um fator depreciativo, não é? O fato de tomarem partido e dividirem a igreja dessa forma. Então ele começa esse parágrafo preparando o terreno para o que viria depois, e ele quer justamente mostrar que as reuniões da igreja produziam mais males do que benefícios aos irmãos. Então ele diz aí no verso 17: nisso que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Olha só o que ele está dizendo aqui. Certa vez eu fiz uma pergunta aqui na igreja, e eu notei que alguns irmãos ficaram descontentes com a resposta que eu mesmo dei no final. Eu perguntei: será que é uma coisa boa que uma cidade esteja cheia de igrejas evangélicas ou cristãs? Será que o fato de uma cidade estar apinhada de igrejas, em cada esquina ter uma igreja, será que isso é necessariamente uma coisa boa? E é claro que o nosso pensamento mais lógico nesse momento e mais evidente é sim, é uma coisa boa. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a igreja pode não ser uma coisa boa. Ele está dizendo aqui que a igreja nem sempre se reúne para fazer o que é bom. Às vezes ela se reúne para fazer o que é pior e não o que é melhor. É Paulo que está dizendo isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então o fato de uma cidade estar cheia de igrejas não significa necessariamente que aquela cidade será bastante evangelizada, que ela será uma cidade realmente abençoada, transformada, que ela será uma cidade, não é, que vai primar pela qualidade de vida das pessoas, porque todos ali vivem de forma solidária, comunitária, todos amando cada um ao seu irmão. Isso não é necessariamente verdade, não é? Haja vista o fato de nós termos nesse país uma proporção tão grande de evangélicos e nós ainda vermos tantas mazelas nesse país que nós como igreja poderíamos estar contribuindo para diminuir. Não é verdade? Então, se quantidade de crentes fizesse diferença, nós deveríamos ser um país bem melhor do que somos. Você não concorda? E é isso que Paulo está mostrando aqui, irmãos, que a igreja nem sempre se reúne para melhor. Se ela não expressa na sua reunião o caráter de Cristo, então ela não está se reunindo para melhor. É uma reunião social, é um encontro social, mas não é uma verdadeira reunião do povo de Deus, do corpo de Cristo. Então ele segue dizendo: porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e em parte acredito que isso é verdade. Veja, a igreja de Corinto, ela já havia desenvolvido no coração de Paulo uma fama. Não é uma fama somente boa. Tem um lado ruim também. Paulo diz: olha, eu sou capaz de acreditar que isso realmente está acontecendo.
Né? Por quê? Porque já havia antecedentes, outras coisas que estavam acontecendo ali, que traziam a Paulo essa credulidade em relação ao relato que era passado para ele, né, sobre a igreja de Corinto. Então, no verso 18, né, ele vai dizer, no verso 19 ele diz: e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Mas espera aí, então Paulo está sendo incoerente. Ao mesmo tempo que ele está falando que não deve haver divisão, ele está dizendo que é bom que haja divisão. Como assim? Bom, a questão, irmãos, aqui, que ele está sendo irônico, né, de certo modo. Porque ele está dizendo, irmãos, a divisão é uma coisa ruim, de fato. Mas sabe que a divisão tem uma coisa boa? Porque ela também revela os que são sinceros. Quando ocorre divisão na igreja, os crentes sinceros, eles procuram manter a comunhão. Eles procuram manter o compromisso de viverem unidos. Mesmo entre o grupo maior que está ali promovendo essa divisão, sempre existe uma pequena parte que luta para preservar a unidade da igreja. E é esse grupo que deve ser, na verdade, enfatizado. Então, Paulo não é daqueles que ficariam valorizando os problemas. Ele procura também mostrar que até nos problemas pode haver virtude, porque Deus é tão maravilhoso que no meio daqueles que procuram o mal da igreja, Deus sempre preserva um remanescente fiel, que trabalha para a igreja continuar sendo igreja, a igreja de Cristo, o corpo místico de Jesus neste mundo. Então, ele não está aqui sendo incoerente e nem está sendo contraditório. O que ele está dizendo é que mesmo no meio das suas mazelas, mesmo no meio da sua pior face, Deus conserva uma igreja fiel. E é essa igreja fiel que é a igreja de Cristo. Então nós temos a igreja dentro da igreja. A verdadeira igreja dentro de uma igreja que talvez na sua grande maioria não seja tão verdadeira assim. E no versículo 20, ele vai dizer: quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha só, Paulo, ele vai, parece que ele está com o punhal e ele vai cada vez espetando mais, né? Cada vez afundando mais. E esse versículo, ele vai retomar aqui o verso 18, fazendo uma adição na expressão que ele diz: quando vocês se reúnem no mesmo lugar. Então parece que Corinto, a ceia do Senhor era celebrada, sim, em conjunto com essa refeição comunitária, e em seguida era celebrada a ceia. O objetivo é esclarecer que o simples fato de se reunirem no mesmo lugar não conferia a essa reunião o caráter de uma autêntica reunião cristã. Em outras palavras, o que eles comiam não era a ceia do Senhor. Entende isso? Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia. Se eu pego o cálice e o pão e participo da ceia, guardando ressentimentos ou mágoas em relação a qualquer um dos irmãos aqui, não é a ceia do Senhor que eu estou comendo. Eu estou comendo um pedaço de pão, estou tomando um pouquinho de suco de uva, mas não estou participando da ceia do Senhor. Porque no meu coração não existe espaço para isso. Meu coração está cheio de mágoa, de ódio, de ressentimento contra alguém. Então, não pode haver espaço aí para que Cristo se manifeste realmente. E o que é esse momento de partilharmos do pão e do cálice, senão a verdadeira comunhão no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Então, ele está dizendo aqui, quando vocês se reúnem, não fiquem chateados, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Não é? Na sequência do argumento, vem a dedução lógica, né? No 21, ele diz: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Ou seja, ele está falando aqui do excesso da comida e da bebida, não é? Ele poderia ter colocado enquanto um come, o outro fica, enquanto um está com fome, o outro fica empaturrado, mas ele colocou aqui embriagado para poder pegar já o excesso na comida e na bebida. Não é? Então, ele diz: será que vocês não têm casas onde podem comer e beber?
né? Hoje tem muita gente querendo fazer uma revisão da Bíblia, né? Atualizar a Bíblia. E esse texto aqui de Paulo seria um dos que eles iam tirar, porque ele é politicamente incorreto, né? Mas Paulo não está aqui preocupado com o politicamente correto, ele está preocupado com a saúde da igreja e com o bem-estar dos crentes individualmente, né, e coletivamente. Então ele diz, se o individualismo e o espírito anticomunitário são o que prevalece nas nossas reuniões, então ele diz, vocês não têm nada a ver com Cristo, nem com a sua igreja. Veja que ponto chegava, irmãos, a situação de alguns se embriagarem. Imagine isso. Vamos pensar aqui se nós hoje estivéssemos celebrando uma festa ágape e ao mesmo tempo nós pudéssemos celebrar no mesmo culto a ceia do Senhor. Imagine você agora, nesse momento, você está ouvindo um irmão lá atrás falando um monte de bobagem, rindo igual um gambá, né, porque se embriagou, bebeu demais. Pense se isso teria alguma lógica, algum sentido na nossa reunião. Essa pessoa está totalmente fora da realidade. Então, Paulo está falando aqui, gente, de uma coisa escandalosa. Então, quando a gente olha para a igreja primitiva e todo mundo pensa assim, eu gostaria de voltar aos dias da igreja primitiva. Olha, a igreja primitiva não tinha só coisa boa, não, gente. Todas essas mazelas que a gente vê na igreja hoje, elas já existiam naquele tempo, guardadas as devidas proporções. Eles não tinham smartphone, eles não tinham internet, não tinham os benefícios da tecnologia, para bem ou para mal, mas o fato é que os pecados são os mesmos. Então, diante desse grupo de tamanha ignorância a respeito das coisas de Deus e do Espírito, ele usa essa linguagem bem forte e direta. Ele diz, vocês não têm comida em casa não, gente? E isso é o que transparece aqui pela conduta dos coríntios, que eles não têm comida em casa. Como uma igreja que se diz de Deus, como ali pode prevalecer essa ideia dos membros continuarem agindo a partir de valores e princípios do mundo pagão? Então, são as mesmas distinções, são os mesmos preconceitos, Não pode haver nenhum louvor, nenhum mérito numa igreja que age desse jeito. Irmãos, fazendo aqui uma pequena pausa, a gente deveria aproveitar esse momento para pensar um pouco na nossa própria situação. Você já percebeu como a igreja, embora seja uma igreja de crentes, de cristãos, como ela continua reproduzindo muitas vezes os mesmos preconceitos, as mesmas distinções do mundo lá fora? E é impressionante como isso acontece até de modo relativamente pacífico. Ou seja, até as pessoas que sofrem o preconceito, elas admitem isso. Elas não se levantam, elas não protestam, e deveriam protestar para o bem da igreja, para que a igreja se despertasse de algum modo, para que essas coisas pudessem cessar dentro da igreja. Então, quando nós agimos dessa forma, quando nós agimos com esses mesmos preconceitos, com essas mesmas distinções, Paulo está dizendo aqui que nós não somos igreja de Cristo, não temos nada a ver com Ele, não é? Então, depois de ter criticado toda essa parte, relacionada à conduta dos irmãos, ele diz, vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Agora ele vai mostrar por que não pode elogiar os irmãos. Como já falei, explicando o significado da ceia. E como a mente daqueles irmãos está longe desse significado verdadeiro, autêntico da ceia do Senhor. Então, ele vai mostrar agora a parte da ofensa ao Senhor. Primeiro ele mostrou a parte da ofensa aos irmãos. Agora ele vai mostrar como essa conduta ofende a Cristo. Então, versículo 23, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo,
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja, aqui está o fator de ofensa, né? Porque diante da ignorância demonstrada pela igreja, em relação ao valor da comunhão, que era simbolizada ali pela ceia, né? Paulo ele se vê obrigado a repetir a narrativa da tradição referente a Jesus e a celebração da ceia. Na verdade, esse texto de Corinto é o primeiro texto, realmente, é o texto mais antigo que traz a liturgia da ceia, né? E essa tradição já era bastante conhecida da igreja primitiva, bem antes de ser registrada nos evangelhos. Então, o texto de Paulo, ele se identifica com o relato de Lucas 22, né, com Mateus também ali no final do texto, e ele lida com imagens e com conceitos que têm uma força simbólica muito grande na igreja primitiva, porque tudo aqui vai muito além da nossa compreensão, não é? No sentido mais objetivo, mas de certa forma nós conseguimos captar aqui e ali o sentido do que o texto está dizendo para nós, né? Existem coisas que retrocedem ao início da história do povo de Deus, a partir do êxodo no deserto, né? Lá depois de terem saído do Egito e serem levados pelo Senhor, pelo caminho do deserto até Canaã, a nova pátria do povo de Deus, alcançando o estabelecimento até da monarquia em Israel, e tudo nesse momento tem a ver com memória, a memória principal da partida para a manutenção da consciência litúrgica do povo de Deus em qualquer tempo. Então ele está dizendo aqui, olha, o que eu recebi, o que eu transmiti para vocês é o que eu recebi. Eu não transmiti para vocês o meu evangelho, o evangelho de Paulo, é o evangelho de Cristo. Então o que eu estou dizendo para vocês deve ser obedecido, não é porque eu estou dizendo, é porque é a palavra de Cristo. Isso mostra para nós, irmãos, que, primeiro, a pregação do evangelho não pode ser a pregação do pastor, não pode ser a pregação do bispo, ela tem que ser a pregação de Cristo, precisa ser o evangelho de Cristo. E se o evangelho que o pastor prega, que o bispo prega, não é o evangelho de Cristo, então esse pastor e bispo não é um servo de Cristo, é um servo de si mesmo, que está ali pregando uma mensagem, né? Fazendo o trabalho de um coach, para levar as pessoas a admirá-lo e a desejar que ele vá pregar nas suas igrejas, e ele certamente poderá ser convidado para falar em muitas convenções, em muitas reuniões, enormes congressos, não é série de conferências, mas a grande questão é saber se no final ele será aprovado por Cristo. Essa é a grande questão, e a questão mais importante, né? Porque como nós sempre dizemos aqui na igreja, a questão fundamental do cristianismo, irmãos, é que não basta começar bem, a gente tem que terminar bem. Porque Jesus diz sempre ali na sua palavra, e no Apocalipse nós encontramos isso várias vezes, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta correr bem até a metade do caminho, né? A nossa jornada para o reino de Deus é como um campeonato de longa duração. Nós temos que ter perseverança, nós temos que ter determinação, nós temos que ter disciplina, precisamos ter força, não é, para chegar ao final, e que bom que tudo isso não depende de nós. Essa força, essa disciplina, esse poder é o próprio Cristo que nos concede através do seu Espírito. Louvado seja Deus. Então, irmãos, provavelmente tudo isso aqui estava na mente de Paulo, quando ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele pretende? É demonstrar o porquê não há louvor para o jeito da igreja ser igreja em Corinto, da forma como eles vinham praticando a sua fé. Eles já haviam sido certamente advertidos em outros momentos, ensinados, e agora haviam se esquecido, não guardaram a tradição nesse aspecto, e duas grandes verdades vão surgir daqui. Primeiro, a fé que a Bíblia transmite não pode ser tomada à força, ela é uma fé transmitida, ela é recebida, não é?
E, consequentemente, ela deve ser transmitida da mesma forma, ou seja, com fidelidade, com integridade. Não é? E segundo, a fé recebida por cada indivíduo, ela também precisa ser considerada como palavra de autoridade, que não deve ser apenas recebida, mas deve ser praticada. Amém? Então, isso tem a ver com vivência, isso tem a ver com atitudes, com ações práticas e concretas, né, de uma vida que realmente se propõe a glorificar o nome do Senhor. Então, versículo 24 e 25 mostram que a ceia que os cristãos celebram, ela deve ser celebrada em continuidade com a ceia do Senhor, que foi celebrada com seus discípulos na noite em que ele foi traído. Mas veja só, volte comigo lá em Lucas, deixe marcado em Coríntios 11, e volte comigo lá em Lucas, no capítulo 22, eu só quero destacar um detalhe importante, que eu omiti deliberadamente, porque ele não se encaixava na nossa primeira leitura, mas ele está dentro do parágrafo ali estabelecido, né? Depois que Jesus diz assim, ó, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês, ele diz assim logo na sequência, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. Ué, não parece que está fora esse texto? Ele vem falando da liturgia da ceia, né? Aí ele fala assim, mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso? Por que Jesus fez isso aqui, irmãos? Jesus fez isso para mostrar o seguinte, que a celebração da ceia, ela precisa ser considerada dentro desse contexto original e verdadeiro. Porque na mesa da ceia também se assentam os traidores. E eles podem se assentar à mesa da ceia. É impressionante, né? Essa palavra de Jesus. Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu perguntei, por que Jesus não tirou logo aquele cara? Por que Jesus não deu logo, chega para lá e falou, meu filho, você aqui não tem lugar, não. Mas sabe por que Jesus fez isso, irmãos? Porque, veja, a nossa consciência é o primeiro lugar onde deve haver transformação, onde deve haver conversão. E Jesus, às vezes, permite que um ladrão carregue a bolsa, e era assim que ele fazia com Judas. Lá no texto de João, capítulo 12, diz claramente que Judas é que levava a bolsa. Ora, Jesus entregou a bolsa para um ladrão carregar. Por que ele fez isso? Porque a nossa consciência é o primeiro lugar onde deve haver conversão e transformação. Porque é com base na nossa consciência que nós seremos julgados. O Senhor não vai nos julgar com base no que nós não sabemos, mas com base no que nós sabemos. Então é essencial que haja lugar para que a nossa consciência seja despertada e nós possamos nos voltar para Cristo e realmente ter uma experiência de transformação. Mas se a nossa consciência já estiver cauterizada, então não há esperança como não havia para Judas. Entende? O ponto aí é esse. Assim como Judas, lá na igreja de Corinto também havia muita gente que estava pronta para trair Jesus, para trair o Evangelho, para trair o reino de Deus. Não é? Então, Paulo, seguindo Lucas, ele repete a fórmula, em memória de mim. Isto é muito significativo, porque quando a gente lê o Antigo Testamento, nós encontramos vários relatos dando conta da edificação de memoriais, não é? Quando o povo de Israel atravessa o Rio Jordão, o Senhor manda estabelecer ali um memorial. Abraão edificou memoriais, não é? Jacó colocou aquela pedra ali em Betel como memorial. Ou seja, os memoriais, eles não devem servir para nós como objeto de culto, porque aí eles se transformam em idolatria, mas os memoriais, eles servem para marcar na nossa vida o significado das coisas que Deus fez naquele momento. Então, o sentido dessa frase é o quê? É atualizar um rito, não é? Atualizar um rito, na tradição hebraica, recordar é tornar presente, é fazer com que aconteça hoje, né, representativamente, simbolicamente, o que aconteceu naquele dia.
Esse é o sentido. Não é? Então, uma das etapas da celebração da Páscoa judaica envolve esse ritual extraordinário, não é? De que a criança mais nova na família, ela deve dirigir ao pai a seguinte pergunta: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? E então o pai responde, peraí, só perdi aqui a minha linha. O pai então passa a relatar a história do Êxodo. Ele responde à pergunta da filha, não é, ou do filho, relatando a história do Êxodo. Por que essa noite é diferente de todas as outras noites? Porque foi neste momento histórico em que o Senhor nos tirou da escravidão no Egito e nos transportou para uma terra nova, para uma vida nova, onde nós viveríamos como homens livres, agora numa vida de relação plena com Deus. Então, na perspectiva da fé, em meio a essa narrativa do pai, na escuta atenta do filho, as bênçãos daquele evento do passado, não é? Esperava-se que elas alcançassem também essa nova geração. Entende? E aí essa criança se tornava filho da aliança. Filho da aliança. É aquilo que aconteceu milhares de anos antes no Êxodo, passa agora a ter um sentido real para aquela criança, uma realidade atual para ela, e não só para ela, mas nela e através das suas gerações também da mesma forma. Então, em nossa tradição, a Eucaristia, né, a ceia do Senhor, ela torna presente para nós a morte de Cristo em nosso lugar e em nosso favor. A Eucaristia é mais do que uma simples lembrança agradável e transitória. No fundo, o que Jesus está dizendo era: façam isto em memória de mim, e ao fazê-lo, eu me farei presente com vocês no pão e no cálice. Percebe? Então, irmãos, isso daqui não é só comer um pãozinho e tomar um pouquinho de suco. Não. Isso daqui é relembrar que Cristo está presente no meio de nós. Agora, imagine se nós fizermos isso com sentimentos tão mesquinhos quanto aqueles que Paulo está recriminando aqui nos nossos corações. Pode haver algo mais blasfemo do que isso? Algo mais abominável? Então, o texto de transição, né, vai levar em conta aqui Jeremias 31, onde o profeta anuncia a nova aliança, a qual Jesus se refere na ceia, nova aliança no sentido de que, não no sentido que a aliança antiga foi desconsiderada, mas no sentido de que ela foi atualizada. Então, nessa nova aliança, todos os que creem em Jesus estão ligados ao crente Abraão e aos santos do passado. Não é? Então, todos esses significados têm agora o seguinte desfecho: tudo isso aponta para a morte sacrificial de Cristo e para o estabelecimento do seu reino no dia do Senhor. Irmãos, o evento do Êxodo tem a ver com a morte de Jesus. As promessas feitas desde Abraão, passando por tudo aquilo que ele viveu, todas as coisas que foram reveladas a ele, os profetas do Antigo Testamento, tudo tem a ver com a morte de Jesus. Cada sacrifício oferecido no antigo tabernáculo tinha a ver com o sacrifício de Jesus, ou seja, a cruz perpassa todo o plano da salvação, e assim, cada momento que nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo. Isso significa não um lamento de derrota, mas uma declaração de vitória de Cristo e da consumação das promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a nossa cruz é vazia. Não tem um Cristo pregado ali, porque Ele não está mais na cruz. Ele venceu a morte ao terceiro dia. Mas não poderia haver triunfo da ressurreição se não tivesse havido humilhação na cruz. E assim, meus irmãos, é para mim, para você, para todos nós. Se não houver da nossa parte perseverança na humilhação, não haverá também celebração na glória. Entende? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, aqueles que sofrem com Cristo, também com Cristo serão glorificados. Cristo seguiu um caminho de humilhação, desceu, veio a este mundo, se humilhou até a morte, morte de cruz, e teve outro caminho de ascensão e glorificação, de volta à presença do Pai e ao seu lugar de direito. Essa é a jornada do crente. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, meus irmãos, não é lugar da glorificação.
Existe glória nesse mundo, meus irmãos? Não existe glória nesse mundo. O que existe aqui são momentos de alegria, de felicidade, que Deus, por misericórdia, nos concede, e nós devemos nos alegrar nesses momentos, não é? Desde que eles não tragam para nós nenhum peso de consciência, nós devemos nos alegrar neles com toda a intensidade que nós tivermos. Quando nasce uma criança, que felicidade, meu Deus, pelo menos até os primeiros meses, né? Não, depois também, a luta é grande, mas vale a pena, né? Os filhos, quando vão crescendo, a gente vai vendo, né, os filhos crescendo e tomando aquela responsabilidade, primeiro emprego dos filhos, que coisa boa a gente vê, né? Principalmente quando vai diminuindo também o peso do orçamento, eles vão ganhando o dinheirinho deles, é uma maravilha, né? E a jornada, né? A jornada vai, a gente depois vem os netos, meu Deus, que coisa boa os netos, a gente pega, aperta, sacode, chacoalha, aí quando começa a chorar, a gente entrega para a mãe, é uma felicidade. Momento do casamento, né? A igreja cheia, e a gente ali no altar, crente que é besta, né? Todo cheio de sonhos, que coisa linda, meu Deus, chorando e tal. É uma bênção realmente a vida conjugal, o casamento para mim, é um estado de vida maravilhoso, mas tem seus desafios, né? Então, irmãos, nós estamos sempre nessa trajetória, e as lutas vêm para nos mostrar que não há glória nesse mundo. Esses momentos de alegria, de contentamento que nós temos, são passageiros, eles duram pouco, eles vão embora rápido. E ali na frente haverá um outro momento de desafio que nós vamos ter que superar, e quando nós superarmos, nós vamos nos alegrar de novo, e então haverá outro momento exigindo a mesma superação. Ou seja, nós estamos aqui sempre sendo lembrados de que a nossa pátria não é aqui, meus irmãos. Esse mundo é um mundo que está totalmente contaminado e caído no pecado. Isso aqui não é para nós. Agora, se nós tivermos a oportunidade de viver uma vida boa aqui, vivamos e glorifiquemos a Deus. Repartindo aquilo que Deus nos dá com outros que têm menos do que nós, fazendo diferente do que os irmãos de Corinto fizeram, né? Esperando pelos que têm menos, compartilhando com eles daquilo que Deus tem nos dado, da prosperidade que Ele tem colocado à nossa disposição, sem deixar jamais que essas coisas tomem no nosso coração um lugar que pertence somente a Cristo. Então, a cruz não é o fim, a cruz é o começo, não é? Eu gosto da forma como a teologia católica identifica as últimas coisas, porque eles não chamam as últimas coisas de últimas coisas, eles chamam as últimas coisas de coisas novíssimas, porque na verdade o Apocalipse não é o fim, o Apocalipse é a porta aberta para o começo, não é? E é isso que nós vemos ali, uma mesa preparada, as bodas do Cordeiro, todos os convidados devidamente vestidos a caráter, todos preparados, todos limpos, com vestes brancas, e aquela multidão maravilhosa cantando, glorificando o nome do Senhor. Isso, irmãos, é o começo da felicidade, é o começo da vida verdadeira. O que estamos vivendo aqui é uma jornada pelo deserto, mas como a gente, né, naquela música antiga da Shirley Carvalhais, Canaã é logo ali, né? Estamos quase chegando, e Deus há de nos dar força e de nos dar também vitória nessa jornada, se nós confiarmos nele, amém? Então, por isso Jesus diz, olha, eu estou deixando vocês agora, mas daqui a pouco a gente vai estar junto de novo, porque nós vamos beber de novo desse cálice, na presença do meu Pai. Né? Isso não é bacana, gente? Jesus, veja, ele está ali no último momento dele. O que uma pessoa faz quando ela sente que vai morrer? Geralmente ela chama os filhos, né? Conversa, explica, olha, vocês tomem cuidado, prestem atenção, a vida é difícil e tal, né? Não vivam dessa forma, não façam isso. Estou deixando aqui meu testamento, né? Meu jogo de dominó eu deixo para o Marquinhos, as bolinhas de gude que eu guardei desde a infância eu deixo para o Beto,
né, e tal, aquela coisa toda, e aí os filhos ficam, cada um fica meio com o nariz torcido, porque o Beto queria o dominó, o Marquinhos queria a bolinha de gude e tal, e aquela coisa triste. Jesus, ele faz da partida dele um momento de festa. Por isso, ele não se reuniu com os discípulos no monte para fazer um discurso e falou, gente, vamos comer e beber e vamos nos alegrar, porque isso daqui não é o fim. Isso daqui é o começo. É o começo de uma nova história, né? Então, é o que nos deixa essa mensagem aqui, transmitida por Paulo à igreja de Corinto. Ele não está aqui, irmãos, dando puxão de orelha em ninguém, não quer humilhar nem entristecer ninguém. O que ele quer mostrar para esses irmãos é que eles estão se lambuzando com coisa pouca. Entende? Eles estão aqui rastejando e patinando na lama, quando eles poderiam estar numa situação muito mais sublime com Cristo. Eles poderiam estar no lugar de muito mais alegria e contentamento, se de fato eles entendessem o que é a vida cristã. Então esse é o propósito. E terminando aí nos versos 27 ao 32, vem a resposta que o crente deveria dar a tudo que Paulo está colocando aqui. Essa é a resposta que ele espera que a igreja de Corinto dê diante de tudo que ele está colocando. Então ele diz, olha, irmãos, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então que cada um examine a si mesmo, e assim como o pão, beba o cálice do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, o que vocês devem fazer, irmãos? Vivam dessa forma. Examinem-se vocês a si mesmos. Eu não vou examinar ninguém, eu não posso examinar os corações. Eu estou aqui só transmitindo a palavra de Cristo, é o que Paulo diz. Mas vocês devem examinar os seus próprios corações. Então, a disciplina do autoexame é talvez uma das disciplinas mais importantes para nós, sobretudo nos dias em que nós vivemos, irmãos. Lamentavelmente, pelo que nós vemos nas redes sociais, parece que os crentes hoje, eles andam se examinando muito pouco. Porque gastam muito tempo diante do espelho, né? Diante dos aparelhos, diante da tecnologia, diante do entretenimento. Então, isso tem roubado de nós um tempo precioso. Essa semana eu fiz uma experiência muito interessante. Eu estava cansado, né? Chegou aqui fim de noite, depois de ter trabalhado a beça no dia, e aí às vezes eu já tinha ido deitar, e eu ali procurando alguma coisa para assistir. Você sabe que a diversão no Netflix é você ficar procurando, aí passa o tempo da hora de dormir, você não achou nada, aí você desliga e vai dormir. Essa é a maior diversão do Netflix, né? Aí eu estava ali no início desse caminho, de repente me deu aquele estalo, eu pensei, espera aí, que besteira que eu estou fazendo. Não vou parar com isso. Aí desliguei, peguei um livro, que eu já tinha deixado de ler, já tinha interrompido a leitura um tempo, e peguei e fui ler. Gente, que coisa boa. Falei, meu Deus do céu, eu me lembrei dessa experiência aqui. A gente às vezes fica ali patinando, quando a gente poderia estar fazendo coisas muito mais edificantes, que podem trazer muito mais contentamento e alegria. São coisas que trazem um carinho para a nossa alma, um chamego para o nosso coração, sabe? Trazem a possibilidade de nos levar mais para perto de Cristo, faz a gente sentir perto a comunhão de Deus conosco. Irmãos, o que a gente pode querer mais do que isso? Se o grande sentimento que nós temos desde que nós nascemos até o dia que nós morremos é um sentimento de solidão, é um sentimento de abandono. E quem é que pode acabar com esse sentimento? Só Jesus, irmãos. Não existe homem bonitão, forte, poderoso, não existe mulher, né, bonitona, que nesse mundo que possa suprir essa carência que nós temos, esse abandono que nós sentimos. Só Cristo pode encher esse vazio do nosso coração. Então, ao invés de nós ficarmos apiando lá com o controle, né, vamos entregar o controle na mão de Cristo e deixar Ele controlar a nossa vida, porque é só dessa forma que nós vamos realmente encontrar contentamento nesse mundo, irmãos. Então, Ele não pretende desencorajar os irmãos, muito pelo contrário. O que Ele quer é mostrar que a busca pela instrução, nesse sentido aqui, né, é a saída para aquela igreja que estava ali à beira de
de um precipício, né? A verdadeira natureza da igreja não é aquela. Então, Paulo está dizendo, olha, se vocês insistirem nesse caminho, vocês vão mal, porque ele diz, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Quantos crentes hoje estão enfermos? Quantos de nós estamos enfermos? Né? Talvez não só no corpo, ou quem sabe nem no corpo, mas na alma. Não é? Cheio de ressentimentos, de mágoas, de raiva, de remorso, de rancor, de culpa. Nos sentindo mal amados até por Deus, porque quando a gente começa a se afastar, ao invés de nós enxergarmos a verdade, a gente começa a criar ficções e nós começamos a querer acreditar que o problema não está em nós, o problema está em Deus que não nos ama direito. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma ficção. É como uma novela que a gente cria para nós mesmos e a gente vive ali como personagem principal, quando Deus é só um coadjuvante. Que quando a gente sente uma necessidade, a gente vai lá, então deixa ele entrar um pouquinho ali, fazer uma ponta, mas logo que a gente recebe o que precisa, a gente põe Deus de volta lá no seu lugar. Então, Paulo diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor disciplina, porque o Senhor disciplina os filhos, disciplina aqueles que ama. Hebreus capítulo 12, não é? É basicamente o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós somos julgados, irmãos, devemos levantar a mão para o céu e dizer, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, porque Deus ainda se importa comigo. Ele ainda não me entregou a mim mesmo. E o dia que Ele te entregar a você mesmo, você está lascado. Então, enquanto o Senhor está te disciplinando, glorifique a Ele, agradeça, né? Então ele diz assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Ou seja, ele termina da forma como começou. Ele está dizendo, irmãos, esperem uns pelos outros. Isso daqui, irmãos, é muito mais do que simplesmente esperar para comer. Isso daqui é ter o entendimento do que significa igreja, do que significa fazer parte do corpo de Cristo. Deus fez a igreja Ele constituiu a igreja de uma tal forma, e eu acho isso maravilhoso. A minha mente é muito limitada para alcançar essa profundidade do que Deus fez. Veja só, Ele chama a igreja uma pessoa de cada vez, não é verdade? Ele chama um de cada vez. Mas Ele faz isso de tal maneira que não permite que nós sejamos individualistas. Porque nós precisamos uns dos outros, para que possamos ser de fato igreja de Cristo. Então, para estar em Cristo, nós precisamos tomar uma decisão pessoal. Mas para viver em Cristo e permanecer nele, nós precisamos uns dos outros. Entende isso? Diga para o seu irmão aí ao lado, diga, olha, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu lamento se você não gosta disso. Mas, meus irmãos, na igreja de Cristo, não tem lugar para individualistas. Na igreja de Cristo não tem lugar para o eu me basto. Não tem lugar. Na igreja de Cristo não tem lugar para o Cristo em casa. Isso era lá naquela emissora antiga que eu não sei se ainda existe. Não é? Então, Cristo em casa pode ser o nome de um programa, mas não pode ser a vida cristã regular, normal, porque isso não é vida cristã. Vida cristã é o que nós estamos fazendo aqui. É essa mistura.
A gente se abraça, mas tinha que estar usando máscara, todo mundo não podia abraçar. Meus irmãos, vida cristã, a gente troca germe, a gente troca bactérias, a gente troca vírus, a gente troca tudo. É claro que se nós tivermos que fazer uma prevenção em função do Covid, nós vamos fazer, nós somos loucos. Usamos máscara durante muito tempo, mas vejam, meus irmãos, antes da Covid, nós já transmitimos uns para os outros uma série de outras coisas. E se não for isso, não é igreja, meus irmãos. Não é igreja. Então, a nossa jornada com Cristo, ela não pode ser uma jornada, uma carreira solo, ela precisa ser uma vida comunitária. Então, se nós somos igreja, é na comunhão dos santos que nós devemos estar. Não vale tomar ceia pela internet, não dá para fazer isso. Não vale ficar ao longe, né? A menos que seja uma situação especial, como já falei, nós vivemos, mas salvo isso, agora nós não estamos nessa situação especial mais. Então não é mais o tempo de fazermos isso. Então precisamos entender o que a igreja é, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Entende? Agora, é claro, como conversava ontem com uma pessoa, lá na igreja, você tem pelo menos 2 tipos de pessoas para amar. Né? Você tem o koala, o koala é bonitinho, né? Dá até você abraçar ele, apertar, ficar ali fazendo chamego no koala, mas você também tem os ouriços, entende? E o ouriço é difícil abraçar, né, irmãos? Imagina que passa a mãe do ouriçozinho, que tem que amamentar ele até ele se tornar um ouriço adulto. Quem sabe o que é um ouriço aqui? Eu estou falando de ouriço, mas eu acho que muita gente não sabe. Para quem não sabe, o ouriço é um bicho cheio de espinhos venenosos. Então tem muito irmão ouriço. É difícil abraçar, mas tem que abraçar. Tem que dar um jeito, encontrar uma forma de, entendeu? Driblar os espinhos e amar esse irmão, porque ele precisa ser amado, né? Quem sabe ele não seja transformado numa pessoa mais dócil, mais amável, mas mesmo que não for, vai continuar sendo um irmão em Cristo. Veja, irmãos, nós vemos ali Pedro, ele é repreendido por Cristo severamente, e Pedro diz para ele: olha, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes, e Pedro faz exatamente o que Cristo disse, não é? Lá na Gálatas 2, Paulo dá uma sapecada em Pedro porque ele está vivendo de forma incorreta. O testemunho dele não é um testemunho cristão verdadeiro. Mas mesmo assim, Paulo e Pedro foram parceiros na edificação da igreja, que tem persistido durante esses mais de 2000 anos, da qual nós fazemos parte hoje. Eles foram colunas da igreja de Cristo, mesmo sendo homens imperfeitos. Agora imagine você, se Paulo dissesse: ó Pedro, você não serve mais para o grupo porque você age dessa forma, então você não serve mais. Meus irmãos, o nosso papel na igreja deve ser de resgatar e não de expurgar. Então, se você, algum irmão falar alguma coisa atravessado para você, ou você sentir que foi assim, duvide do teu modo de ter interpretado a situação. Não duvide do irmão, duvide de você. Pense assim: eu que devo ter entendido errado, né? Porque, irmãos, a gente chega na igreja com muitas coisas na cabeça. A gente sai de casa, às vezes, com uma série de problemas. E aí você vai para a igreja e pensa assim: poxa, hoje eu vou para a igreja, esperando que Deus fale comigo, eu preciso de uma palavra de estímulo, de carinho, para que Deus possa realmente colocar força e ânimo na minha fé. Aí você chega na igreja, o irmão te recebe assim: ué, mas você veio desse jeito, vestido desse jeito para a igreja? Não sabia que hoje era culto tal e a gente tinha esse compromisso? Aí você fala: poxa vida, que frustração, né? Então, irmãos, são coisas com as quais a gente precisa conviver, porque o irmão que está me recebendo ali não sabe o que eu estou passando, né? Eu sei que ele passou. Então, é uma série, são pecadores. É por isso que lá no começo eu falei: pecadores escondidos atrás da cruz. E quando nós saímos da cruz, é quando a gente estraga tudo. Na igreja, na família, no casamento,
Tudo tem a ver com isso. Quando a gente desce da cruz, é o momento que a gente estraga tudo. Porque é onde a velha natureza toma conta e o homem velho, né, começa a se fazer valer na situação, e aí a gente só perde, não existe nenhum tipo de ganho nessa situação. Então, irmãos, concluindo, vamos orar com isso. Paulo está chamando os irmãos de Corinto, também está chamando a nós, a voltarmos às coisas essenciais da vida cristã. O que nós estamos vendo hoje é uma igreja muito preocupada com banalidades, sabe? Hoje eu e minha esposa conversávamos sobre isso de manhã cedinho. E a gente até tenta evitar, mas vira e mexe a gente está falando de igreja, né? O tempo todo. Então, nós conversávamos sobre isso. Você ouve hoje, raríssimas são as pregações que falam de arrependimento, da necessidade de quebrantamento, de uma vida de compromisso com Deus. O que você escuta hoje é sucesso, é vitória, palavras que não podem faltar no jargão evangélico atual. Vitória, sucesso, que mais? Conquista então, essa é a preferida de todos. Conquista, que mais? Sonho, que mais? Eu declaro, eu determino, não é? Ou seja, o que é isso, irmãos? Isso é autoajuda, irmãos. Eu gostaria tanto de falar nomes aqui, mas eu não vou falar. Mas qualquer um desses escritores de autoajuda que você conhece, que tem por aí, sabe? Qualquer um deles são capazes de escrever autoajuda. Eles podem pregar uma mensagem de autoajuda para você. Agora, para pregar o evangelho com integridade, a palavra de Cristo que rasga o coração da gente de alto a baixo, tira tudo que está ali, joga tudo para fora. A palavra de Deus é isso, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Né? Ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela vai até o fundo de cada um de nós e traz para fora tudo que está escondido ali. Isso é a palavra de Cristo. É a palavra que transforma, porque no céu, meus irmãos, não são esperados bem-sucedidos. No céu não são esperados milionários. No céu não são esperados celebridades. No céu são esperados santos, redimidos, lavados no sangue de Cristo, servos de Deus, comprometidos com a obra de Cristo e com o Cristo da obra. É isso que se espera no céu, entende? É por isso que a gente tem lá a parábola do rico e do Lázaro, para nos mostrar que se nós não levarmos a vida cristã a sério, o que nós construímos aqui, meus irmãos, no final nos servirá de laço e não vai nos ajudar em nada. Entende? Então é isso, que nós possamos aprender com a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia mais. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio e a alegria de fazermos parte da Igreja de Cristo. Confessamos, ó Deus, as nossas limitações e fraquezas. Precisamos ainda, Senhor, sim, precisamos avançar e avançar em muito da posição em que nos encontramos, Pai. Nós vemos hoje, Senhor, uma igreja comprometida com tantas coisas, mas ao mesmo tempo em que percebemos que a cada dia os crentes são mais frágeis, são incapazes de lidar com a adversidade da vida, não têm poder para enfrentar as lutas, não são capazes mais de lidar com a contrariedade. Nós estamos vendo, Senhor, uma verdadeira infantilização das pessoas, por conta dessa pregação cheirosa, mimosa, ó Deus, que muito mais se preocupa em elevar o homem do que em exaltar a Deus. Ó Deus, nós nos arrependemos de ser esse tipo de igreja, ó Deus, porque nós fazemos parte da Igreja de Cristo, Senhor, de um modo ou de outro, nós estamos ligados a tudo isso, e quando um cai, todos caem, quando um sofre, todos sofrem, quando há escândalo por causa de um, o escândalo afeta a todos. Então nós nos arrependemos, pedimos perdão por estes momentos da nossa vida em que nós nos deixamos levar por esta propaganda, Senhor,
de bem-estar, essa propaganda, Senhor, de um lugar ao sol neste mundo, essa propaganda que busca a glória humana, essa propaganda que quer nos elevar à posição de pecadores bem-sucedidos. Ó Deus, nós nos arrependemos de tudo isso. Queremos voltar ao que é simples, ao evangelho simples de Cristo Jesus, aceitar o que Ele diz na sua palavra e não tentar de algum modo, ó Deus, adoçar essa palavra para que ela possa se tornar mais aceitável por nós. Que ao invés de nós queremos uma palavra que, ó Deus, se adapte à nossa necessidade, que nós possamos adaptar a nossa vida à palavra e viver, Senhor, para praticá-la, porque Jesus diz que bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Então, Senhor, ajuda-nos, porque nós somos frágeis. Ó Deus, a nossa vontade, Pai, dura muito pouco tempo. A vontade de fazer o que Tu queres, o desejo de Te servir bem, de Te honrar, de Te glorificar, esses impulsos que nós temos, ó Pai, eles passam rápido. A semana vem, a segunda-feira chega, os enfrentamentos, as lutas, as dificuldades, as adversidades, não só isso, mas as ofertas do mundo também, elas voltam todas, ó Deus, diante dos nossos olhos e ouvidos. E nós estamos ali, Senhor, ouvindo o canto da sereia, prontos para cairmos nas armadilhas, Senhor, que o diabo arma para nós, como se nunca tivéssemos ouvido o Evangelho, como se nunca tivéssemos conhecido a palavra. Assim como os irmãos de Corinto, que conheciam bem a palavra, que sabiam muito bem o que deviam fazer, mas não faziam. Então, Senhor, nos arrependemos, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que venha, Senhor, incutir nas nossas mentes os verdadeiros valores do reino de Deus, que a cada momento em que nós lermos a Tua palavra, em que nós fizermos a leitura bíblica em oração, que o Senhor possa realmente fortalecer no íntimo de cada um de nós esses valores e princípios fundamentais e eternos que a Tua palavra tem a revelar, de tal maneira, Senhor, que seja isso que orienta a nossa vida, a nossa mente, de tal forma que nós não sejamos crentes apenas no domingo, mas que durante toda a semana nós possamos procurar nos esforçar ao máximo que pudermos, fazer todo o nosso possível, o nosso melhor, Senhor, para que nós possamos realmente viver como santos e santas de Deus, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como essa que nós vivemos. Então, Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, porque em nós mesmos não há nenhum poder, Senhor. Precisamos de Ti. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.